Meio-dia, 34 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Nova Brasil FM, voltando depois de um bloco musical que contou com Skank, Samuel Rosa, Marina Lima, Paralamas do Sucesso também, aqui na programação de música brasileira diversa. E assuntos diversos também. Como eu anunciei no comecinho do programa, a gente vai falar hoje sobre saúde, para ser mais exata, saúde masculina, vasectomia. Para isso, está aqui ao meu lado o urologista, Dr. Mário Chamas. Bem-vindo, Dr. Mário. Obrigado, Bárbara, pelo convite. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá. As dúvidas iniciais, eu acho que a primeira coisa que todo homem pergunta, assim, como é que são? Tem pré-requisitos? Não tem... Antigamente eu tinha isso, né? A mulher que queria fazer laqueadura de trompas tinha que ter um número mínimo de mulheres, ou de filhos, ter um número, uma idade mínima também. Como é que é nessa questão da saúde do homem? Então, isso foi até revisto recentemente, né? A gente tem para fazer a vasectomia, você tem que ter ou acima de 18 anos com 2 filhos, ou se não tiver nenhum filho, acima de 25 anos. Isso é a orientação geral e é sempre importante, até nesses casos que o paciente não tem filho, legalmente ele pode fazer a vasectomia? Pode, mas a gente tenta até às vezes convencê-lo a pensar melhor sobre isso, né? Porque tem um grande número de pacientes que faz a vasectomia e acaba se arrependendo depois, principalmente quando é muito jovem, né? E acaba fazendo sem nenhum filho. Mas é um procedimento que mesmo assim ele tem crescido a procura, né, por esse tipo de... A gente tem visto os números, assim, tem cada vez mais os homens buscando informação para realizar o procedimento. Sim, a vasectomia ela é um procedimento relativamente simples, né? Você consegue fazer algumas vezes em clínicas, né, não precisa nem ser um hospital muito complexo. Uau. E às vezes com anestesia local. A gente acaba optando muitas vezes por fazer com a sedação, porque é um pouco mais confortável. Mas é um procedimento que dura em média aí mais ou menos uns 15 a 20 minutos, né? Que a gente faz os dois lados, perto de 10 minutos cada lado, 20 minutos seria um prazo bem razoável. E a recuperação ela é uma recuperação relativamente rápida, mas que exige alguns cuidados especiais por ser uma área muito sensível, né? Então a gente acaba orientando o paciente a fazer um repouso mais importante nos primeiros 2 dias e depois ir voltando gradativamente à atividade. Mas é bem importante fazer um repouso com muito cuidado nos primeiros dias, por ser uma área muito sensível ao homem, que pode dar um desconforto no local bem importante. E como é que é quando o paciente procura vocês? Assim, que são as conversas que vocês têm, os questionamentos que vocês fazem? Como é que é essa primeira etapa? Então, a grande dúvida, principalmente, é sobre a reversão, né? Porque tem muita gente que acaba mudando de ideia, né? Então, isso é importante. Tem uma parte da legislação que já foi feita meio que pensando nisso, que, por exemplo, se você pensar em fazer uma vasectomia hoje, chegar no meu consultório, olha, quero operar amanhã, a legislação me proíbe fazer isso. Sério? Tem uma lei federal, né, que é feita para regulamentar isso, e ela faz com que a gente só possa fazer a cirurgia 60 dias depois que o paciente tem o primeiro desejo. E a ideia do legislador sobre isso foi justamente você não tomar uma decisão precipitada. Então, eu sou obrigado, né, o hospital, todo mundo, a esperar 60 dias. Ele fez essa primeira consulta. Aí tem um documento, né, que é específico para isso. Esse documento o paciente assina e ele reconhece a firma em cartório para evitar fraude. Uau! Você vê que é uma coisa bem organizada. E aí, assinando esse documento e reconhecendo a firma em cartório, a partir do dia que ele reconhece a firma em cartório, 60 dias depois eu posso operar. Porque senão seria fácil fraudar isso aí, né? O médico colocaria, olha, ligou para mim 2 meses atrás, isso seria mais difícil. Então, usando esses mecanismos, a gente consegue ter uma coisa muito bem organizada. Qual a ideia disso? Para você não tomar uma decisão precipitada e, às vezes, você pensar em reverter. E pensando em reverter, a gente não consegue reverter em 100% dos casos. Então, apesar de ser uma cirurgia que é possível a reversão, como não é uma reversão em 100% dos casos, a gente considera como um método meio que definitivo, assim, né? Então, tem que ser muito bem pensado, principalmente por esse aspecto. Então, vamos falar em porcentagem primeiro. O homem que fizer vasectomia hoje, qual a porcentagem de realmente não ter filhos mais? Tem diferentes métodos conceptivos, tem diferentes eficácia diferente. A vasectomia é qual hoje? A vasectomia é para ser, teoricamente, perto de 99% a 100%. Por que situação? Que é o seguinte, quando a gente faz a vasectomia, até para quem está ouvindo a gente entender de uma maneira mais simples, o testículo é onde é produzido o espermatozoide. Do testículo sai um tubinho que o espermatozoide vai
vai subir por esse tubo e vai se ligar ao líquido da vesícula seminal e da próstata e formar o esperma. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a vasectomia, a gente localiza esse tubinho que liga o testículo à próstata e fecha ele. Então, quando você fecha esse tubo, o espermatozoide passa a não subir mais. Então, o esperma passa a contar com o líquido da vesícula seminal e da próstata, mas não com o espermatozoide. Então, até se você tiver uma situação que você estiver solteiro, por exemplo, e não falar para a pessoa que está saindo que fez vasectomia, o aspecto é igual, é completamente igual. Porque o que corresponde ao volume do esperma só do testículo é de 5%, que é muito pouca coisa. E aí, nesse caso, é importante a gente pensar que muito paciente pensa, não, então e como é que vai fazer? Vai explodir o testículo? Não é, ele acaba se autorregulando. Então a produção de espermatozoide acaba diminuindo, fica um termo muito basal, e você tende a ficar bem, né? Mas nos primeiros dias, esse fechamento do ducto faz com que cause um desconforto no testículo. Então, por isso a gente orienta aí, ter um certo repouso nos primeiros 7 dias e tal, porque é uma cirurgia que, apesar de ser muito simples, ela tem a fisiologia ali. Exatamente, né? Ela tem um desconforto local ali, acho que um prazo de 5, 7 dias é um prazo bem razoável para você ter uma recuperação boa. Tá, e agora vamos lá. Me arrependi, decidi ter filho. Aí até acabou que eu comecei e não terminamos, tá? Desculpa. Aí você falou sobre quantos por cento que ela funciona. Que é 99, então vamos lá. Aí como é que funciona isso? Quando você fecha esse ducto, a gente tem um exame específico que é o espermograma. O espermograma, ele vai me dizer se sobrou algum espermatozoide lá ou se ele zerou completamente. Então, se você pegar um paciente que fez a cirurgia, fez o espermograma e ele está com 0 espermatozoide, 100%